esse caso chamou tanta atenção e indignou tanto a nós, brasileiros, que o governador do Rio Grande do Sul se pronunciou na imprensa e disse que o caso iria ser apurado, já está sendo apurado. Ele usou as redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, informou que determinou a abertura de uma sindicância, a Corregedoria da Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, para investigar o caso em que o motoboy negro foi ferido por um homem branco com uma faca, chamou a polícia e ele acabou sendo preso. Vamos ver aí a fala do governador do Rio Grande do Sul e tomara que isso não vire só uma falácia, né? Algo para dizer assim, não, a gente vai dar aqui uma satisfação para a sociedade, para não ficar tão feio, para não dizer que não foi feito absolutamente nada. As imagens nos deixam preocupados sobre como essa abordagem tenha sido feita e é muito importante que a gente garanta uma sindicância com celeridade, com todo rigor para apurar a conduta dos policiais. Naturalmente, se houve de fato algum procedimento errado e principalmente alicerçado aí em preconceito, isso vai ter que ser apurado e, sendo apurado isso, dadas as consequências, com mais absoluto rigor. A instituição Brigada Militar, com seus mais de 180 anos, é composta por homens e mulheres que merecem o nosso respeito. Quando alguém foge a um procedimento padrão que é estabelecido de respeito à sociedade, há que se dar a devida consequência. Nós vamos aguardar e vamos ser muito sérios. Eu determinei absoluta celeridade na análise para que a gente possa dar a resposta rápida e certeira nesse caso. Pedro, antes da gente trazer a fala do motoboy, ele se pronunciou nas redes sociais, concedeu uma entrevista à imprensa, inclusive numa dessas entrevistas diz que foi tratado como lixo. Imagine como fica a cabeça de uma pessoa numa situação como essa, que é vítima duas vezes, né? É vítima pelo agressor e é vítima da ação preconceituosa da polícia. Claro, tem vídeos na internet. Eu pergunto a você o seguinte, será que esse caso não vai ser só mais um caso e vai ficar aí por acaso? É claro, vai. Sabe por que vai? Eu queria chamar primeiro a atenção dos babacas de plantão que tentaram dizer que o motoboy ainda estava errado, sabe? E não por coincidência, essas pessoas que tentaram dizer isso, brancos, racistas, preconceituosos. Eu te pergunto, babaca, é para você essa pergunta. Você ainda tem coragem de dizer que no Brasil não existe racismo estrutural? Você ainda tem coragem de abrir a sua boca fétida para poder dizer que não existe racismo estrutural dentro do nosso país, porque isso é claramente o que significa racismo estrutural. Agora, você... Pedro, isso aconteceu... Michel, deixa eu só terminar essa linha de raciocínio, senão eu vou perder o tino. Pois não. Porque você recebeu uma ocorrência, onde a ocorrência diz: um homem atacou o outro a facadas, está tendo um problema aqui no prédio tal, no bairro tal. Chegando no local, a primeira coisa que os policiais veem é um homem negro ensanguentado, veem um homem velho e branco, idoso, né, mais de 60 anos, acredito eu, sem camisa, num prédio que provavelmente é de uma área nobre, e já fazem o perfil traçado de preto pobre da comunidade e que ele, na verdade, é o agressor e perigoso porque está com a faca. Tem até uma charge no Twitter que o pessoal colocou, né, onde o senhor de idade dizia: ele tentou machucar minha faca. Mais ou menos esse tipo de sátira, né, para a gente poder entender como foi a situação. E mesmo assim o policial fez questão de prender o homem porque ali automaticamente traçou o perfil de um bandido. E você diz, por qual motivo? O homem, ele resistiu à apuração dos fatos? Não.
ele simplesmente falou o que aconteceu e a polícia sequer o ouviu direito, né? O homem branco, enquanto eles estavam ali calmamente ouvindo um senhor de idade, ele explicar a situação, e o policial simplesmente foi e decidiu por prender o motoboy. E mesmo assim as pessoas dizendo, ele não é o culpado, não foi ele, a culpa não foi dele, a facada quem deu não foi ele. Ou seja, isso é claramente um caso de racismo estrutural. Ou seja, como é que vocês veem de outra forma que não seja isso? A polícia militar, onde claramente vê pessoas pretas como as principais causas de um crime dentro da sociedade e agem dessa forma, com truculência, né? Ou seja, este é o verdadeiro retrato do que é racismo na veia das pessoas. Isso desde os primórdios, desde criança, essas pessoas vêm tendo essa visão das pessoas pretas, das pessoas pobres. Imagine se fosse mulher. Eu acho que era 3 vezes pior a truculência, porque já é mostrado isso em dados, né? Mas você pode continuar, Michel. A minha pergunta era o seguinte, essa ação truculenta aí da polícia acontece exatamente em meio à polêmica do desfile polêmico da escola de samba da Vai Vai, lá em São Paulo, que mostrou em uma das alas pessoas vestidas de policiais militares e retratados como demônios. E aí há uma polêmica danada, né, em relação à escola de samba. Eu queria que você falasse sobre esses 2 momentos aí. Isso serviu para mostrar que o desfile da escola de samba mostra o lado demoníaco, infelizmente, que tem da polícia. Claro, infelizmente tem mesmo. Com certeza tem. Muitos que ingressam na polícia, seja militar, seja civil, eles têm esses ideais racistas. Eles têm esses ideais de bandido bom é bandido morto. Tem esses ideais de quem mora na favela é tudo bandido. De quem mora em comunidades são todos perigosos. Esse é o perfil que eles têm desde criança. Ou seja, não é coincidência que isso sempre aconteça com pessoas negras, né? E ainda mais no nosso país, onde mais da metade da população é negra, né? Porque o nosso país ele tem uma população miscigenada, né? Tem uma população de diversas raças, de diversas etnias aqui dentro, diversas misturas, por assim dizer. Até porque o Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão. E com ressalvas, né? Porque enquanto outros países ao menos tentaram quitar 1% da dívida histórica que se tem com os afrodescendentes, com os africanos propriamente dito, né, com as pessoas de África, eles, aqui no Brasil, além de deixarem de abolirem a escravidão forçosamente por conta de um decreto da Inglaterra, né, eles forçosamente acabaram com essa escravidão aqui, mas ainda deixaram o homem preto, a mulher preta, a Deus dará, né? Deixaram da forma, trouxeram forçadamente para uma terra que não era deles, fizeram eles procriarem aqui como se fossem bichos para o trabalho manual, né? Como se fossem animais, os fizeram procriar aqui. Acabaram com os cultos religiosos dessas pessoas que, por medo, né, e pelo preconceito religioso, precisaram fazer o sincretismo religioso. E o que é isso? Culto a divindades africanas serem apropriados para a cultura brasileira com santos, né? com santos próprios do cristianismo. Ou seja, uma forma de preservar o seu culto, a sua religião, e de forma mais protegida, ou seja, que não teria pessoas que os impediriam de cultuar as suas divindades, cultuar a natureza como eles sempre aprenderam, né? Ou seja, foram reprimidos ao extremo aqui dentro do nosso país, né? E mesmo assim, ainda não se quitou nenhum por cento dessa dívida histórica. E mesmo assim, ainda há pessoas que dizem que não existe racismo estrutural, que é coisa da cabeça. E não por coincidência,
Estas mesmas pessoas são pessoas brancas que falam.